que beiram o absurdo, né? Como a do sequestro. Se você tem suspeita, vai atrás de quem é o autor do sequestro, né? Você suspeita porque você tem algum indício. E, enfim, eu digo, quando eu falo isso, eu falo da polícia, né? Mas juro por Deus, indo em São Januário, vendo as pessoas que frequentam lá, com quem essas pessoas frequentam, juro por Deus, espero que eu esteja certo, porque é um absurdo pensar em sequestrar alguém por causa de resultados de futebol, né? Isso para mim é um grande absurdo. Mas se conseguiram, só prender, gente. Mas me parece muito para desviar foco. Enfim, e aí vem contratações, vem RJ, reforma de São Januário, venda de João Vitor, mas cobrar que o Vasco esteja numa posição melhor. Eu não vejo ninguém cobrar. Eu adoro a pessoa do Fernando Diniz, pelos atos que ele tem no dia a dia, ele tenta melhorar o atleta como um todo, né? Não só como jogador de futebol, mas ele tenta melhorar o atleta como pessoa. Eu acho que isso é sensacional. A gente toda hora se depara, e não é só no Vasco, em todos os clubes do Brasil, a gente se depara com um atleta bem preparado, mas o homem completamente despreparado. Eu não vou citar exemplo, isso aconteceu comigo também, mas graças a Deus eu tenho uma família boa, e eu acordei rápido para que eu precisava me qualificar também como pessoa, porque tem um mundo aí fora bem cruel, assim, sabe? Que não aceita algumas pessoas fazerem sucesso. Por isso que eu acho que é uma obrigação do clube preparar o homem. E em algumas entrevistas, em alguns lugares, eu vi que o Fernando Diniz faz isso. Então eu já me identifico e gosto dele. Mas os resultados dele são muito ruins. Muito ruins. E essa desculpa de que a bola não entra, já passou um turno. E aonde está o Vasco? Na zona de rebaixamento. Já falei aqui, o aproveitamento, tudo bem que teve o Campeonato Carioca, mas o aproveitamento do Fernando Diniz é pior do que o aproveitamento do Fábio Carille. Eu acho que o Fernando Diniz é muito melhor do que o Fábio Carille. Eu acho que o Fernando Diniz tem mais a ver com o DNA do Vasco do que o Fábio Carille, né? Embora, quando a diretoria, o presidente, decide por contratar qualquer que seja o técnico, a gente tem que acreditar que vai dar certo. A gente tem que apoiar, tem que procurar motivos para entender o porquê dessa contratação. As últimas horas, duas informações bem importantes com relação a dois nomes que o Vasco da Gama procurou e tem negociações nesta janela de transferências. Um é o francês Iconé, o Jonathan Iconé, e também o outro é o zagueiro Carlos Cuesta, né? De fato, a situação envolvendo o Vasco e o zagueiro Carlos Cuesta estão bem avançadas. O Vasco chegou nestas últimas horas a um acordo com relação à questão salarial com o jogador, um salário de 2 milhões de euros por ano, que gira algo em torno de R$ 1 milhão por mês, salário que agradou bastante, né, o zagueiro colombiano. Então, entre Vasco e Carlos Cuesta já está de fato tudo certo para um negócio, um empréstimo de 1 ano, né? E é algo que hoje resta para que a negociação venha a ser fechada, aos detalhes finais desse contrato de empréstimo junto ao Galatasaray. O Galatasaray, ele quer uma obrigação de compra no final do contrato, ele aceita de fato o empréstimo, o clube turco, mas quer que no final do contrato o Vasco da Gama seja obrigado a comprar o jogador. Já o Vasco, ele não quer uma obrigação de compra, ele quer uma compra por metas a serem batidas durante o período do contrato, ou seja, quer colocar no contrato metas contratuais. Se Carlos Cuesta bater essas metas ao longo do período de 1 ano, o Vasco terá que ser obrigado a comprar o jogador. Até os valores já foram definidos,
pelo empréstimo 1 milhão de euros e pela compra 4 milhões de euros. Uma negociação que no total gira algo em torno de 5 milhões de euros. Entretanto, falta aí esse detalhe final, que é a opção de compra ou a obrigação de compra ao término do contrato, mas a expectativa é que Vasco e Galatasaray cheguem a acordo. Inclusive, nessas últimas horas até surgiu uma informação de uma proposta que o Spartak Moscou, clube russo, teria coberto do Vasco da Gama para Carlos Cuesta junto ao Galatasaray. Entretanto, até o momento eu não recebi nenhuma informação relacionada a isso, e o que eu tenho de notícia é que o Vasco segue à frente do Spartak Moscou pela compra dos direitos econômicos do jogador, tá? É o clube que hoje, de fato, Carlos Cuesta tem mais desejo de vestir a camisa por ser um clube do futebol brasileiro, um mercado, de fato, bastante aberto para jogadores sul-americanos. Show? E para fechar aqui com você esse boa noite gigante, falar sobre esse outro jogador que está aí na imagem, que é, no caso, Iconé. Informação é que este nome foi colocado ao mesa do Vasco através do diretor executivo Admar Lopes, que trabalhou com Iconé no Lille, da França, inclusive trabalhou durante os 3 anos. Iconé é um nome que o próprio Admar Lopes levou ao clube francês. Iconé foi no Lille parceiro de 2 jogadores que também trabalharam com Admar Lopes, Thiago Mendes, hoje do Vasco, e Léo Jardim, hoje também do Vasco da Gama. O Admar Lopes foi responsável por levar todos esses jogadores ao Lille, né? Léo Jardim, Thiago Mendes e também Iconé. E como Admar Lopes teve já nesta janela de transferências a ida ao futebol do Catar para trazer ao Vasco o Thiago Mendes, jogador que já trabalhou com ele no Lille, hoje também Admar Lopes está desenvolvendo um plano de negócio para trazer ao Rio de Janeiro, para trazer ao Vasco da Gama mais um jogador no qual ele já trabalhou, que é Jonathan Iconé. As partes de fato conversam. Hoje Admar Lopes é o grande responsável pelas conversas com o atacante francês. É um nome que de fato interessa e muito a Admar Lopes, a chegada de Jonathan Iconé, o nosso Cruz Maltino, um ponta-direita de 27 anos de idade, que atuou no Como da Itália na temporada passada, mas tem seus direitos econômicos ligados à Fiorentina. Foi contratado pela Fiorentina em janeiro de 2022 por 15 milhões e 400 mil euros, um valor, poxa, absurdamente alto, né? Que de fato Jonathan Iconé foi comprado. Eu peço desculpa aí pelo balanço nas imagens. Entretanto, qual é a situação hoje de momento com relação ao atacante francês? Mesmo o Vasco tendo interesse, o Vasco conversando, o Vasco tentando uma negociação por empréstimo que é super viável, mas só que a Fiorentina não vai colocar barreiras, não vai dificultar essa negociação. Há uma dificuldade hoje envolvendo concorrência, pois o Botafogo, clube aqui do futebol brasileiro, que hoje é de fato um clube financeiramente bem mais forte que o Vasco da Gama, também tem interesse na contratação do atacante, de acordo com informação do site italiano Tutto Mercato Web. Então, amigo vascaíno, a informação é essa: o atacante francês que não está nos planos da Fiorentina para a próxima temporada, um jogador que tem uma facilidade no empréstimo. Hoje, mesmo o Vasco da Gama, tendo essa ponte envolvendo Admar Lopes, enfrenta a concorrência do Botafogo, que dificulta um pouquinho as tratativas. Seria um bom reforço? Deixe a sua opinião de fato aqui nos comentários.